Olá, amados, glória a Deus pela sua vida. Nos encontramos aqui para adorar ao Rei dos Reis. Se rende ao Senhor nessa tarde. Declara que Ele fará abundantemente mais do que você pensa ou tem pedido. Coloca teu coração. Não se distraia. Eu creio de todo o meu coração que Ele quer falar com você. Ele quer mudar histórias. Obrigado por você ter se posicionado aí, mas você agora tem uma responsabilidade: se conectar com Ele. Declare que Ele fará abundantemente mais, em nome de Jesus. Amém? Amém, vamos adorar Jesus junto, amém? Que você possa se render em gratidão a Jesus, acima de tudo, e em adoração também, amém? Sobre a minha cidade há um Deus que governa, sobre a minha nação, sobre os nossos corações há um Deus que governa, tu reinas sobre as nações, e o domínio e o poder estão em suas mãos, me prostro diante dele, e os filhos dos homens se rendem a ti, pois o teu reino já chegou, e glória ao Rei, a um Deus que governa. Quão lindo tu és, e toda a terra está cheia da sua glória. Quão lindo tu és, sim, Senhor. Sobre a minha cidade, vamos cantar juntos. Sobre a minha cidade há um Deus que governa, sobre a minha nação, sobre os nossos corações há um Deus que governa, tu reinas sobre as nações. Nós te pedimos, reina sobre a nossa nação, e o domínio e o poder estão em suas mãos, me prostro diante dele, e os filhos dos homens se rendem a ti, pois o teu reino já chegou, e glória ao Rei, a um Deus que governa. Quão lindo tu és, toda a terra está cheia da sua glória. Quão lindo tu és. Vamos cantar glória ao Rei, e glória ao Rei, a um Deus que governa. Quão lindo tu és, Senhor, e toda a terra está cheia da sua glória. E quão lindo tu és. Vamos dizer sobre a nossa nação. E glória ao Rei, a um Deus que governa.
quão lindo tu és, Senhor. E toda a terra está cheia da sua glória. E quão lindo tu és, Senhor. Te damos glória e glória ao Rei, a um Deus que governa. E quão lindo tu és, Senhor Jesus. E toda a terra está cheia da sua glória. E quão lindo tu és. Te damos glória, Senhor Jesus. Glória ao Rei do Universo, ao Rei de todas as coisas. Glória ao Rei de tudo. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. O melhor lugar para estar é com você, Jesus. E é isso que nós declaramos nessa tarde. Que nós possamos ter prazer pela intimidade, Jesus. Que nós possamos ter prazer de estar aos seus pés. Em nome de Jesus. Vou ficar aqui perto de você, pois não há lugar melhor para me esconder. Só que posso ouvir o seu doce som que ecoa pelo universo, invadindo meu coração. Os caminhos de beleza, os caminhos de pureza, descobri onde te encontrar, descobri onde te encontrar. Vamos dizer o nome dele, Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, eu quero te ver, deixa-me, Deus. Ando pra trás quando não te vejo, e eu ando pra trás quando não te vejo. Ando pra trás quando não te vejo. Oh, oh, vamos declarar o seu nome.
Jesus, 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 o seu nome pode curar, transformar, libertar. O seu nome deu vida a todos nós. O seu nome, através do seu nome tudo foi criado. Jesus, 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 Jesus. Os caminhos de pureza, os caminhos de beleza, descobri onde te encontrar, descobri onde te encontrar. Os caminhos de pureza, os caminhos de beleza, descobri onde te encontrar, descobri onde te encontrar. Tudo aos que receberem e aos que creram em teu nome. Deu-lhes o direito de se tornarem os seus filhos. O Espírito de Deus testifica com nosso espírito que somos os teus filhos, que somos os teus filhos. Contudo, aos que receberam e aos que creram em teu nome, e deu-lhes o direito de se tornarem os teus filhos. O Espírito de Deus testifica com nosso espírito que somos os teus filhos, que somos os teus filhos. Vamos dizer: o Pai me adotou, com seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. O Pai me adotou, com seu amor me encontrou. Eu era órfão,
hoje sou filho. Vamos dizer novamente: contudo aos que receber, aos que creram em teu nome, deu-lhes o direito de se tornarem os teus filhos. O Espírito de Deus testifica com nosso espírito que somos Deus, que somos os teus filhos, que somos os teus filhos. E o Pai me adotou, com seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho, e o Pai me adotou, o Pai me adotou, com seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho, e o meu Pai me ama. Vamos dizer: e o meu Pai me ama, e eu sou dele pra sempre. E o meu Pai me ama, e eu sou dele pra sempre. E nada vai me separar do seu grande amor. E meu Pai me ama, e eu sou dele pra sempre. O meu Pai me ama, e eu sou dele pra sempre. E nada vai me separar do seu grande amor. O Pai me adotou, com seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Meu Pai me ama, e eu sou dele pra sempre. O meu Pai me ama, e eu sou dele pra sempre. E nada vai me separar do seu grande amor. Do seu grande amor, Deus. Olá, família, que bom estarmos aqui juntos mais uma vez, que essa palavra de hoje venha enriquecer o seu coração, a sua família, a sua casa. Quero trazer uma notícia para você. A partir de hoje eu vou começar uma série que chama O Poder da Fé Sobrenatural. E nós vamos fazer uma sequência de tudo aquilo que Deus quer revelar através da palavra de Deus sobre a tua vida. E é importante que você ouça, aprenda e pratique. Nós vamos fazer uma série que vai te posicionar dentro da palavra de Deus para que você faça uma revolução em todas as áreas da tua vida. Começa em você e vai abençoar toda a sua casa, todo o seu lar. Amém? Então, venha participar dessa série que vai ser algo sobrenatural, com revelação, com uma palavra profética. O Senhor vai trazer um ensino do sobrenatural. Vamos orar nesse momento. Pai amado, Pai querido, eu quero te agradecer pela palavra, pela revelação.
pela direção que o Senhor está trazendo nesse tempo, para que possamos, Senhor, ouvir e ser praticante da Tua palavra. Nos ensina, Senhor, através do Senhor Santo Espírito, através da revelação da Tua palavra, venha descortinar o mundo espiritual sobre a nossa vida, que possamos, Senhor, nesse tempo crescer, amadurecer e tomar atitudes, Senhor, que venham gerar fé no sobrenatural. O natural, muitas vezes, nós vivemos e ficamos preocupados e ansiosos por causa do natural. Mas o sobrenatural é aquilo que está sobre o natural e faz acontecer o poder de Deus sobre o natural. O possível é do homem, o impossível é de Deus. E Deus é o Deus do impossível. Eu te agradeço porque essa palavra ela vai gerar vida, libertação, salvação e, acima de tudo, vai haver um mover sobrenatural de Deus. Eu te agradeço porque a honra e a glória é somente a Ti e a mais ninguém, no nome de Jesus. Amém? Que bom estarmos desejosos da palavra de Deus. Esse é um tempo de fome e sede da palavra de Deus. Que você mantenha essa chama acesa no seu espírito, no seu coração, de querer aprender mais da palavra de Deus e se envolver cada vez mais com a palavra de Deus. Abra sua Bíblia, por favor, em Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4, do versículo 35 a 41. Marcos capítulo 4, do versículo 35 ao 41. Diz assim: Ao anoitecer, Jesus disse aos seus discípulos: Vamos atravessar para o outro lado do mar. Com ele a bordo partiram e deixaram a multidão para trás, embora outros barcos o seguissem. Logo uma forte tempestade se levantou, as ondas arrebentavam sobre o barco, que começou a encher-se de água. Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Os discípulos o acordaram, clamando: Mestre, vamos morrer. O Senhor não se importa? Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: Silêncio, aquieta-te. De repente, o vento parou e houve grande calmaria. Então Jesus lhe perguntou: Por que estão com medo? Ainda não têm fé? Apavorados, os discípulos diziam uns aos outros: Quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Uau! Que palavra é essa sobre a nossa vida, hein? Isso é uma palavra de uma revelação tão profunda que, quando nós olhamos para o contexto da palavra, parece que tudo ia bem, parece que tudo estava entrando no seu natural, né? De uma viagem tranquila, Jesus no barco, nada iria acontecer, afinal de contas Jesus estava lá. E de repente, no meio daquela navegação, no meio daquela travessia para o outro lado, veio um grande temporal e bateu com ímpeto contra esse barco, a ponto de começar a danificar algumas partes do barco. E os discípulos então começaram a sentir tudo que estava ocorrendo dentro daquele barco. O posicionamento dos discípulos foi de medo, apavoramento, de incerteza, de insegurança. E de repente Jesus está lá tranquilo, dormindo numa almofada, como se tudo estivesse sob o controle, e tudo estava, e tudo está sob controle. E de repente os discípulos: Então, Senhor, o Senhor não está vendo o que está acontecendo? Parece que o Senhor não está percebendo, parece que o Senhor não está vendo, parece que o Senhor não está ouvindo, parece que o Senhor não está entendendo. Olha o que está acontecendo nesses dias. Senhor, o Senhor não está entendendo o que está acontecendo na minha área financeira. Senhor Jesus, o Senhor não está entendendo o que está acontecendo no meu casamento. Senhor Jesus, o Senhor não está acontecendo. O Senhor não está vendo o que está acontecendo no meu emprego, na minha empresa. Jesus, o Senhor não está vendo o que está acontecendo com aquela pessoa que eu amo, que está lá no hospital, na UTI.
Parece que Jesus está ignorando a situação. Não. Ele está no controle de todas as coisas. Ele é bem presente, ele é real, ele é verdadeiro. Essa é a fé que nos faz olhar, agir e liberar palavras. Me faz olhar, agir e liberar palavras. É quando você está no meio de uma tempestade, de uma adversidade, você nunca está sozinho. Guarde isso no seu coração. Você nunca está sozinho. Eu quero falar hoje nessa série do poder da fé do sobrenatural. A primeira ministração é Toda tempestade passa. O título dessa mensagem é Toda tempestade ela passa. Seja qual for a tempestade, qual a adversidade, qual a situação, pode ter plena certeza no teu coração e principalmente no seu espírito. Ela passa. O que permanece é a palavra de Deus. Céus e terra passarão, mas a palavra do Senhor, essa permanecerá. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Essa série, ela vai nos ensinar a ter um posicionamento dentro da palavra de Deus para viver o sobrenatural de Deus. O natural é aquilo que nós vivemos diariamente. O que é natural? É você sair do seu trabalho, ir para sua casa, ou sair da sua casa e para o seu trabalho. Caminhos. O natural é você programar uma viagem, sai de um estado, vai até o outro estado, algo natural que você sabe como fazer, ou de carro, ou de avião, qualquer meio de transporte no qual você se decide ir, então você faz algo natural, você não precisa exercer uma fé, você não precisa ficar naquele negócio, mas como é que vai ser? Não, você se programa e você efetua essa sua viagem. Agora, viver na fé do sobrenatural, aí é um outro contexto, é um outro posicionamento, é algo interno no meu coração que precisa verdadeiramente ser tratado com a palavra de Deus. A fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé, ela gera força, fé, ela gera visão, fé, ela gera segurança, fé, ela traz calmaria, ela traz bonança, fé, ela traz certeza que as coisas vão acontecer. Fé, ela te dá segurança, por mais que as coisas não estejam no controle, não aconteçam, muitas vezes como eu programei, a fé, ela me dá certeza que tudo vai passar. O grande problema é que muitas vezes as coisas não acontecem da maneira como você ou como eu planejei. E de repente parece que a nossa fé ela não está mais ativada, ela parece que se desconectou porque não aconteceu. É muito comum isso acontecer. Às vezes você orou por uma determinada situação, você buscou, você jejuou, você clamou, você teve um comportamento tal e qual a palavra de Deus te ensina e nos ensina, e de repente aquilo não aconteceu. E muitas vezes, porque não aconteceu, a pessoa ela se desconecta daquela busca, daquela continuidade que ela estava fazendo, porque ela viu que ela não alcançou, então ela fica triste, ela pode ficar abatida, ela pode ficar chateada, pode até ficar desanimada, porque ela pensou, eu me concentrei tanto, busquei, e de repente nada aconteceu. Querido, a fé no sobrenatural, o poder da fé no sobrenatural, é que independentemente do que venha acontecer, eu continuo acreditando na palavra de Deus. Por mais que aconteça uma adversidade que eu não estava esperando, eu continuo acreditando na palavra de Deus. Por quê? Porque ela é viva e ela é eficaz. Eu quero falar 3 coisas para te levar para esse nível da fé do sobrenatural. 3 comportamentos, 3 atitudes, 3 buscas incessantes que você precisa ter dentro do teu coração para renovar a sua mente. A primeira dica que eu quero te dar, a primeira chave espiritual que eu quero te dar, é que você precisa constantemente renovar a sua mente pela palavra de Deus. Isso é um segredo espiritual. Quem renova a sua mente pela palavra de Deus tem muito mais facilidade para orar, tem muito mais habilidade para conquistar as coisas e tem um senso de visão muito mais apurado.
porque a nossa mente ela pode se tornar um bloqueio para aquilo que queremos conquistar. Lembre-se que a fé é chamar as coisas que não são como se já fosse. Fé é a afirmação da palavra de Deus no meu coração. Sem eu ver, eu creio. Tudo é possível ao que crer. Porque eu creio, eu gero uma atitude, eu gero uma mudança de comportamento. Eu começo a acreditar que aquilo que eu estou buscando, estou sendo direcionado, governado, dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Então, fé é agir de acordo com a palavra de Deus. E fé é você estar envolvido com o Espírito Santo de Deus. Ele vai direcionar a sua vida, ele vai te conduzir, ele vai te mostrar o tempo, o lugar, a hora, a maneira como eu tenho que me comportar. A palavra de Deus diz em Marcos 4, 26, e tendo semeado a palavra, o que acontece? O inimigo ele vem e rouba a semente que foi semeada, que foi plantada. Mas ela me ensina também, em Marcos 4, 26, que o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra e não sabesse ele como, mas ele dormisse, ele descansasse. Era o que Jesus estava fazendo. E enquanto eu descanso, essa semente, por si só, ela começa a crescer, ela começa a desenvolver. A semente não vai crescer porque eu estou todo dia cutucando. A semente ela não cresce porque eu vou todo dia no campo e começo a mexer na terra para ver se tem alguma coisa com a semente, se aconteceu alguma coisa, se algum bichinho entrou lá e mexeu na semente. Não, eu descanso, eu faço meu papel, vou lá, rego, vou com o tempo, tiro um pouco da sujeira do lado e sei que aquela semente ela vai vingar. Porque primeiro aquela semente ela precisa criar raiz, para depois ela começar a desenvolver. Fé é assim. Tem que criar raiz no meu e no teu coração. Então, vamos começar a caminhar. Toda tempestade, ela passa. Creia nisso, guarde isso no seu espírito, mas desenvolva isso de todo o coração. Seu coração, ele está temeroso? A sua vida, ela está aflita hoje? Você está aflito com esse tempo difícil que nós estamos vivendo? Como está o comportamento da sua mente? Como é que está o seu coração? Você está seguro ou você está inseguro? Você está determinado em reagir sobre essa situação que estamos vivendo hoje? Ou você está com dúvida? Como está o seu coração hoje? Como é que está a sua mente hoje? Como é que está o seu comportamento hoje? Você, pessoal. O que tem te preocupado hoje? O que tem te parado? O que faz com que você continue acreditando ou você deixou de acreditar? A única pessoa que pode dar essa resposta é você. Mas eu posso me antecipar e te dizer que o Senhor já te deu a resposta. E a resposta do Senhor é: toda tempestade, ela passa. Tempestade, ela não veio para ser eterna. Tempestades, circunstâncias, adversidades, elas não permanecem na nossa vida, na nossa casa, em todas as áreas da nossa vida. O que nós precisamos é ter uma atitude, ter uma postura. E essa postura, ela vem pela fé. Eu criei, por isso eu falei. E quando eu falo, eu tenho a convicção daquilo que estou falando, porque o que eu falo é verdadeiramente o que eu estou semeando. Então, eu não quero viver mais de uma maneira natural. Agora, deixa eu te explicar uma coisa. Eu não estou dizendo que a sua vida ela vai ser agora 100% sobrenatural. Não. Eu sou uma pessoa que eu tenho um grande desejo, vontade, gosto demasiadamente de ir para a praia. A praia não é nem de entrar no mar, mas o simples fato de estar sentado, né, naquela cadeira, diante do mar e contemplando o mar, vendo aquela natureza, aquilo me faz um bem para a minha alma, aquilo é algo revigorante no meu espírito, na minha mente, uma renovação. E eu preciso disso, eu preciso tirar pesos espirituais. Não é cansaço natural, mas é o cansaço espiritual de tanto estar pensando em querer encontrar as coisas. E eu descobri uma chave espiritual, que quando eu desenvolvo a minha vida no sobrenatural, então o meu corpo, ele começa a produzir
a ativação do Espírito Santo, e eu começo a ter visão, eu começo a ter palavra, eu começo a ter ideias, eu começo a ter uma movimentação interna que me faz produzir muito mais. Então eu vou desenvolver um seminário, eu vou desenvolver um estudo, eu vou desenvolver a minha oração. Por quê? Porque dentro do meu espírito, ele está totalmente aceso pelo sobrenatural de Deus. A minha vida natural ela vai continuar, o levantar, o deitar, o tomar o meu banho, o me alimentar, o passear, o brincar, o me divertir, o estar alegre, estar triste. Isso é uma vida natural. Ir para um lugar, ir para um outro lugar, visitar lugares, passear, viajar, isso é uma vida natural. Agora, a vida no sobrenatural, nós estamos falando num nível de conquista, num nível de posicionamento, num nível de influência do céu sobre a terra. A minha influência no natural, ela vai me fazer tentativas. E a minha influência no sobrenatural, ela vai construir o que eu vou conquistar. Então, é uma coisa totalmente diferente. O natural, eu falo e ando naquilo que estou falando. Muitas vezes as pessoas estão falando a palavra, mas não é o sobrenatural. Ela está falando uma palavra porque ela conhece. Por exemplo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Muitas pessoas que dizem o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E ele começa a entender e começa a ver que ele está tendo falta de alguma coisa. E quando falta essa alguma coisa, o comportamento dele muda. Então isso não é uma fé sobrenatural, é uma fé natural. Eu disse a palavra, mas ela não se tornou efeito sobre a minha vida. Agora, quando eu falo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, quando eu falo com determinação e eu começo a falar e eu tenho a visão, é porque o sobrenatural ele está ativado no meu espírito. Como que eu vou desenvolver uma vida no sobrenatural? Primeiro, você precisa ter leitura da palavra de Deus, uma vida diária de oração e precisa ter uma sensibilidade de jejuar. Esses 3 ingredientes vão fundamentar a sua fé no sobrenatural de Deus, porque a leitura da palavra vai te trazer conhecimento e revelação do que Deus é, o que Ele tem sobre a sua vida, sobre a minha vida. A vida de oração, ela me faz conexões e eu começo a entender que a minha oração vai realizar Mateus 6:8. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Faz a tua vontade assim na terra como no céu. Então eu estou me conectando, oração traz conexões. E quando eu jejuo, eu fico sensível, eu tiro aquela ansiedade, o meu corpo ele está mortificado para a carne, mas ele está sensível para o Espírito Santo. O jejum, ele me cura, ele me trata, ele me deixa leve na presença do Senhor. Esses são 3 ingredientes que eles são a maneira mais eficaz de você ter uma vida de uma fé no sobrenatural. Uma vida porque ele se torna estilo de vida. E eu começo a viver assim. Então, em que área da sua vida os ventos têm soprado com mais força? Quais são as áreas da sua vida que ventos estão soprando impetuosamente, que tem muitas vezes destabilizado a sua vida? Está desestabilizando do quê? Por quê? Aonde isso está conseguindo fazer com que você fique com medo, como os discípulos ficaram dentro do barco? Pense nisso. Qual é a área? Ou quais são as áreas? O que podemos aprender com essa experiência de Jesus com seus discípulos no barco? Deixa eu entrar então nessa caminhada. Enquanto Jesus ele dormia, os discípulos se esforçavam para contornar o problema, mas eles nada puderam fazer. Por mais que eles tentassem fazer alguma coisa, a fúria do mar, a fúria do vento, da água, tudo aquilo começou a mexer com ele, a ponto deles dizendo: mestre, acorde, você não está vendo o que está acontecendo? Então a primeira coisa que você precisa fazer é viver milagre. Viva milagre. Decida viver uma vida em milagres. Deixa um milagre de Deus te surpreender. Querido, milagre é a própria presença de Deus sobre a minha vida e a tua vida. Hoje eu carrego um milagre. Por quê? O maior milagre que eu tenho sobre a minha vida chama-se salvação. Eu fui conquistado por esse milagre.
Ele me salvou, Ele me libertou, Ele me transformou, Ele me renovou, Ele me deu uma nova vida. E esse milagre eu carrego ele com alegria, com êxito. Só aqui ia definir que a minha vida é o sobrenatural de Deus. Por quê? Por causa desse milagre eu tive sobrevida. Por causa desse milagre, meu nome foi escrito no livro da vida. E esse milagre foi gerado na cruz do Calvário. Eu não merecia, por causa do estilo de vida que eu tinha, da maneira como eu andava, natural. Era uma vida de pecado, era uma vida longe da presença de Deus. Esse milagre me alcançou, esse presente entrou sobre a minha vida. Então, eu desenvolvo a minha vida espiritual vivendo a salvação, que todo o meu passado, ele já foi pago, ele foi cravado na cruz do Calvário, toda a dívida ela foi cancelada, todo o pecado foi perdoado. Agora eu sou livre, livre para viver uma vida cheia da presença de Deus. Isso é um milagre que eu preciso contemplar e agradecer todas as manhãs quando eu acordo e ao dormir dizer obrigado por mais um dia de vitória, porque esse é o milagre que me faz viver e me impulsiona a conquistar coisas. Se eu não desenvolvo a minha vida de salvação, qualquer coisa vai me parar. Porque eu não busco Deus por causa de dinheiro, por causa de carro, de bens materiais. Eu busco ao Senhor para ter agora o segundo maior milagre, que é abençoar e ajudar a vida das pessoas. O primeiro milagre ele já está sobre a minha vida, a minha salvação. Agora, eu quero contemplar esse milagre sobre a vida das pessoas. E quero ensinar as pessoas a viver esse milagre, a andar sobre esse milagre, a orar e obter tudo aquilo que ela está buscando diante do Senhor. Mas independentemente se vai acontecer ou não vai, eu continuo acreditando. Por quê? Porque o maior milagre está vivo dentro do meu coração. Eu não preciso deixar de acreditar porque eu não tive a conquista do emprego, ou a conquista de uma pessoa, ou até mesmo diante de uma enfermidade, alguém que não obteve a cura e de repente foi, e então vai me deixar triste, óbvio, mas eu não vou perder o meu primeiro milagre. O meu primeiro milagre ele vai me conectar com todas as outras coisas que Deus tem que acrescentar. Então, o primeiro milagre é a salvação. Viva a sua salvação com muita intensidade. Desenvolva ela, cresça, leve ela como um atributo de vida sobre a vida das outras pessoas. Fale isso para a sua família, para os seus amigos. Seja um testemunho vivo diante do Senhor. Isso é viver uma fé no sobrenatural. Isso é viver a intensidade do Senhor. Querido, eu não prometo para as pessoas que Deus vai dar carro, que Deus vai dar casa, que Deus vai dar salário, que Deus vai isso. Muitas vezes o Senhor pode usar a minha boca para anunciar uma porta aberta do emprego, de uma conquista, de outras coisas. Isso é uma coisa que acontece porque eu acredito nas promessas de Deus, na palavra de Deus. Mas o maior milagre que eu apresento para as pessoas é que Jesus, ele é o caminho, a verdade, a vida, e que vale a pena. As pessoas têm que ver naquilo que eu estou falando, vida. Naquilo que eu vivo, vida. No meu comportamento, vida. E essa vida não é mais a minha, é de Cristo. Como diz o apóstolo Paulo em Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo, já não vivo mais eu. E agora, Cristo vive em mim. Ou melhor, o milagre vive em mim. Esse milagre, ele é extraordinário. Você já parou para pensar sobre isso? Que esse milagre, ele habita dentro de você? Que esse milagre está dentro de você? Então você não vai ter a preocupação quando aconteceu uma tempestade. O que Jesus estava fazendo no meio daquela navegação? Foi dormir num canto, estava tranquilo. E na hora da tempestade, Jesus estava dormindo. Se os discípulos sentassem do lado de Jesus, eles estavam muito mais seguros. Se eu estivesse no barco, eu ia sentar do lado de Jesus, ia pegar na mão de Jesus e dizer: Jesus, nós estamos juntos aqui. Nessa tempestade eu vou segurar na sua mão. E eu estou sentindo o Senhor aqui, então eu estou tranquilo. Porque se eu levantar, eu vou atrás. Se eu pular, eu pulo. Se eu ficar sentado, eu fico sentado. Se eu subir para o céu, eu vou junto. Mas parado sozinho eu não fico. Porque sozinho o medo vai nos dominando. Se você anda sozinho, e sozinho o que eu estou dizendo não é andar com pessoas. Se você está andando sem a palavra do seu maior milagre, que é a sua salvação, então qualquer temporal vai te parar. E aí você não vai entender o que é desenvolver uma fé no sobrenatural.
Ninguém alcança o topo de uma conquista da noite para o dia. Você precisa desenvolver sua vida todos os dias, é uma caminhada. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se você é cristão há mais de 2 anos, 3, 5, 10, não importa, é tempo suficiente para você desenvolver a sua vida espiritual. Jesus, com 12 anos, já estava na sinagoga ensinando a palavra de Deus. Davi, com 11 anos, ele já estava sendo escolhido para reinar. Então, eu não estou falando de uma idade do Velho Testamento ou do Novo Testamento, mas eu estou falando de um posicionamento, alguém que corresponde com a palavra quando tem a chamada. Quando você aceita Jesus, você recebeu a chamada. E agora você tem que desenvolver. Não é só o fato de estar na igreja, numa célula, num discipulado, ou você está assistindo uma mensagem, ou ouvindo um louvor. Não, você precisa praticar as 3 essências que vão fortalecer a fé no sobrenatural. Leitura da palavra, vida de oração e uma vida com jejum. Isso vai te dar habilidade, isso vai te desintoxicar de coisas velhas, de medo, de ranço, de falta de perdão. E aí você vai começar a entender que a oração, ela é eficaz, muito pode, a oração de um justo, ela é eficaz, ela transforma, ela abre portas. Porque eu bato, e quem bate insiste, quem insiste recebe, porque é um posicionamento. No versículo, foi então que o limite dos homens é que Deus ele começa a revelar o seu poder. Quando o homem faz o seu, tudo que ele tem, o limite, quando o homem não tem mais força para fazer absolutamente nada, é onde o Senhor vem com o seu recurso. Lá no versículo 39 de Marcos 4, no versículo 39, diz: levantou-se, e ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-se, acalme-se. E o vento se aquietou e fez completa a bonança. Os seus esforços, o meu esforço, eles não podem resolver o problema. Por mais que você possa se esforçar, por mais que você possa ter habilidade de todas as coisas, muitas vezes eles não vão resolver. Estou falando do sobrenatural. O natural, se eu tenho que arrumar o carro, eu tenho que levar ele aonde está o problema. Se é mecânico, eu vou levar. Se é problema da parte mecânica, eu vou no mecânico. Se é da parte elétrica, eu vou no eletricista. Se é problema de pneu, eu vou no borracheiro. Se é problema de funilaria, eu vou numa oficina de funilaria. Para cada lugar. Se eu estou com fome, eu preciso ir num lugar que tem comida. Se eu estou com sede, eu preciso beber água. Enfim, eu vou reagir. Isso é o natural. Agora, o sobrenatural é quando você vê o problema, você vê a tempestade e você tem dentro de você algo que é maior que a tempestade e você libera. Aquieta-te, acalma. Eu, por muitas vezes, na minha casa, um vendaval, eu estava lá no quintal, mas um vendaval muito forte. E muitas vezes eu levantei as minhas mãos e comecei a clamar tal e qual esse versículo. Aquieta-te, vendaval, eu te repreendo agora no nome de Jesus. Aquieta, bonança. Por muitas vezes eu fiz isso. Dentro da igreja, quantas vezes aquelas telhas subiam e desciam, subiam e desciam. Eu falei, meu Deus, parece que vai cair tudo. Nós já tivemos a situação de mais de 15 telhas serem levadas pelo vento. E muitas vezes eu clamava em alto som, dizendo, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, eu vou fazer aquilo que o Senhor fez, e graça eu te dou que em tudo o Senhor me ouve, bonança agora sobre este lugar, que esse vento agora ele seja dissipado, e eu começo a orar, mas com visão, com intensidade daquilo que eu estou orando, e não deixo o barulho do vento, eu não deixo aquilo que estou sentindo pelo vento, ou que alguma pessoa esteja muitas vezes falando, eu não me movo pelo que os outros estão falando. Eu preciso me posicionar pela palavra de Deus. Jesus levantou, estava dormindo, ele levantou, ele se posicionou e ele disse para o vendaval, ele não disse para os discípulos, ele não disse para nenhuma outra situação, ele disse especificamente para o temporal. Aquieta-te, bonança. Isso são atitudes de quem vive milagre. Então, viver milagre não é ter carro hoje e você falar que isso é um milagre, isso é uma conquista. Mas muitas pessoas, muitas vezes, elas atribuem isso a milagre. Nossa, foi um milagre de Deus. Isso são conquistas, querido. Milagre é o nosso casamento. Milagre são os nossos filhos. Milagre é a nossa família. Porque agora eles são lavados e remidos no sangue de Jesus. Nós precisamos mudar o nosso comportamento. O Senhor tem prazer em te acrescentar.
O Senhor tem prazer em te abençoar. O Senhor tem prazer de ver a sua mesa na sua casa, a minha mesa na minha casa, ela farta, com todas as necessidades supridas. Não é com falta, não. É farta, é com abundância, é com boa medida, é com recalcada, é com sacudida, é com transbordante. Por quê? Porque não é isso que vai gerar fé. O que gera fé na minha vida é que o meu nome está escrito no livro da vida, é um milagre. Eu tenho prazer de apresentar Jesus e falar desse amor de Jesus. O meu esforço ele não pode resolver nenhum problema. Olha o que diz em Deuteronômio 8, do versículo 17 a 18. Não diga, pois, em seu coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda esta riqueza. Mas lembre-se do Senhor, do seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riquezas, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Então, preste minha atenção. Não é na força do seu braço, não é na sua capacidade, na sua inteligência. Isso natural, você vai estudar, passar, e você vai trabalhar, você vai construir, você vai adquirir coisas, porque você tem um dom, você tem uma habilidade. É igual um jogador de futebol, ele tem uma habilidade, ele treinou para aquilo, ele desenvolve, joga melhor que o outro, então ele vai para um outro time, ele começa a ter conquistas, mas o problema é quando você começa a atribuir as suas conquistas pela sua força, pela sua capacidade, e você se esquece de Deus. Essa é a ruína de todo homem que confia na sua riqueza, e a sua riqueza está na força do seu braço, da sua inteligência, da sua habilidade. Ele fala, não, Deus que me deu, Deus me abençoou, mas o comportamento dele é ele, não é Deus. Ele inverte, ele continua dormindo aí, Jesus, que eu resolvo aqui a situação. Fica tranquilo, Jesus, dorme aí que eu resolvo. Não. Então, querido, todas as minhas conquistas, eu digo, obrigado, Senhor. O Senhor me deu sabedoria, o Senhor me deu visão, o Senhor me deu graça, o Senhor abriu aquela porta daquele emprego e eu estou lá dentro e vou honrar o teu nome. Eu desenvolvo um milagre. Eu falo do milagre que habita dentro de mim. Não é o carro, não é a casa, não é as outras coisas materiais, mas é quem? Jesus Cristo. E aí é onde eu trabalho, aí é onde eu estou trabalhando, aí é onde eu vou trabalhar, aonde eu exerço o meu serviço, eu mostro o meu milagre. Quem é o meu milagre? Jesus Cristo. Isso você não vai esquecer. Isso é fé no sobrenatural. Você está vivendo situações desfavoráveis? Então ore, clame, busque uma resposta de Deus. E ele vai falar ao seu coração. Não fique trocando ideia com o vendaval. Certamente ele vai te derrubar. Não fique conversando com o problema. Certamente ele vai te enfraquecer. Não fique imaginando, não vá dormir com o problema no seu travesseiro, que você vai ter uma péssima noite. Você precisa aprender: em paz me deito, em paz me levanto, porque o Senhor é quem me abençoa. É um comportamento, e para isso você precisa desenvolver a sua vida espiritual, sua vida de fé. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quanto mais eu vou ouvindo a palavra de Deus, eu tenho fome e sede da presença do Senhor. Ore crendo que você não ficará nunca sem resposta. O Senhor nunca vai te deixar sem resposta. Amém? Então, para você viver um milagre, tenha certeza que tudo que você ora, a resposta vem. O que você precisa é ter comportamento. Então, pare de conversar com a tempestade, pare de se envolver em tempestade, e vou te dar um outro segredo espiritual. Pare de criar tempestades. Seja sábio, comece a administrar tudo o que você tem. Se você não administra a sua vida espiritual, então você vai fracassar na sua vida natural. Se você administra a sua vida espiritual, a sua vida natural, ela vai ser uma vida com êxito, com caminho. Então ela vai deixar de ser uma vida natural. A sua vida vai ser sobrenatural. Sou bendito ao entrar, sou bendito ao sair. Em tudo que coloca as minhas mãos, prosperará. Por quê? Porque fica a marca, o selo do Espírito Santo, a presença do Senhor. Isso é tremendo. Marcos 5, 28 a 29, diz assim, em Marcos 5, 28 e 19. Porque dizias que tão somente tocar nas vestes sararei.
e logo lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo estar curada. Essa mulher do fluxo de sangue, ela já gastou tudo que ela tinha, ia nos médicos, ia de mal a pior. Mas ela ouviu falar de Jesus. Então ela sai de uma vida natural e vai desenvolver uma vida espiritual. Sabe como que ela desenvolveu a vida espiritual? Primeiro, ela ouviu a palavra do Senhor Jesus. Aquilo desenvolveu nela algo, desejo de tocar em Jesus. E ela disse, se tão somente eu tocar em Jesus, certamente eu serei curada. O que ela desenvolveu no interior dela? A fé sobrenatural. Ela disse, eu vou tocar em Jesus e eu vou ser curada. Por quê? Porque primeiro ela ouviu. Quando ela ouviu, fortaleceu o interior dela. Ela foi nos médicos, gastou o que tinha, o que não tinha, foi de mal a pior. No natural, ela fez todo o processo. Mas quando ela resolveu, decidiu e afirmou, eu vou viver um milagre, ela foi na fonte do milagre. Quem é a fonte do milagre? Jesus. Ela disse, eu vou tocar em Jesus. Ela foi e tocou em Jesus. E olha agora a resposta do Senhor Jesus. No meio daquela multidão, ele virou para os seus discípulos, que era um diálogo de fé, um diálogo de visão, e disse assim, quem foi que me tocou? E olha a resposta que os discípulos deram. Senhor, é natural, no meio dessa multidão, o Senhor sentir que alguém te tocou. Olha quantas pessoas estão aqui. Isso é comum tocar em ti. E Jesus disse, não. Alguém me tocou com fé. Por que Jesus afirmou que alguém tocou com fé? Porque ele disse, eu senti. Olha o que Jesus disse. Eu senti que saiu virtude, saiu poder de dentro de Jesus. E foi esse poder de uma fé sobrenatural que tocou nessa mulher. Isso é sobrenatural, isso é tremendo. Isso é viver um milagre, salvação. Viva isso, querido. Toque e deixa a virtude do Espírito Santo entrar dentro de você. Você vai parar de sofrer, de viver uma vida que só está doente, só está perdendo as coisas, só está desconstruindo, brigando, se perdendo, se isolando, depressivo, cheio de dor, cheio de perda. Chega, hoje é o dia de você tocar em Jesus. Viva o seu milagre. A segunda coisa, amadurecer na fé. O segundo passo, ou a segunda chave, amadurecer na fé. A qualidade da fé dos discípulos foi revelada por esta tempestade. A nossa qualidade de fé vai ser revelada quando nós estivermos diante de uma adversidade. Ora, se você vai sentar numa cadeira, você não precisa ter fé. Vai ser algo natural. Você vai até ela e senta. Você, num sofá, num carro, dirigir, como eu te disse no início, isso é uma fé natural. Agora, no meio das adversidades, nós temos um comportamento. Você já percebeu quando você compra um carro, seja ele zero ou um seminovo, como você contempla a alegria? Porque é uma conquista, isso é legal, isso é tremendo, que você viva isso no nome de Jesus. Conquiste, isso é excelente, a compra de uma casa é uma realização, é um sonho, isso é ótimo, isso fortalece até a nossa fé. Mas nós temos esse comportamento. Mas você já percebeu que no meio da adversidade, o nosso comportamento ele tinha que ser muito maior do que a conquista de um carro, de uma casa. Você está entendendo? Eu comprei o carro, fiquei contente, me alegrei, uau, tudo. Mas aí quando eu vejo uma adversidade, por que eu falo para vocês e afirmo que nós temos que ser muito mais intenso em responder porque obtivemos o carro ou uma casa? É porque nós estamos, diante da adversidade, demonstrando o milagre, que é Jesus. Quem parou a tempestade foi Jesus. Quem tocou naquela mulher quando ela estava com fluxo de sangue foi Jesus. Quem tirou Lázaro da morte foi Jesus. Onde está Jesus? O milagre dentro de mim. Então agora é hora de eu amadurecer e começar a responder na hora da adversidade com essa fé, com essa certeza. Porque esse é um comportamento de equilíbrio. Eu começo a olhar a situação e vejo o que está acontecendo.
Puxa, se eu continuar assim, eu vou perder. Se eu não tomar cuidado aqui, a coisa vai ficar pior. Então eu começo a enxergar e aí eu começo a dizer, Senhor, me dá resposta. Senhor, me ajuda aqui. Senhor, vem comigo. Senhor, sozinho eu não vou ficar. É nesse barco, não. Só vai me responder. E aí o Senhor vai ter prazer em responder sobre a tua vida. Então, guarda isso no teu coração. A qualidade de fé dos discípulos ela foi revelada no meio da tempestade. Então perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Ainda não têm fé? Onde não há teste, não há aprendizagem. Onde não há aprendizagem, não há crescimento. E aonde não há crescimento, não há fé. Então, o que você precisa fazer? Aprender a governar a sua vida com as suas palavras. Governe as suas palavras. Governe o que você fala e busque sempre o equilíbrio. O Salmo 122:7 diz, haja paz dentro dos teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Então começa a governar as tuas palavras. No meio da adversidade, gere fé. Lembre-se, Jesus está aqui. O milagre está dentro do meu coração. O milagre tem um selo no meu espírito. Eu vou liberar a palavra. Isso vai desenvolver. Não saia falando de qualquer maneira. Fale com êxito. Fale com propriedade. Fale com autoridade. Fale com quem vive o Salmo 122:7. Haja paz dentro da minha casa, dentro dos meus muros, aonde eu trabalho, a minha empresa, na igreja, haja paz. E agora, o que vai acontecer? E prosperidade dentro dos meus palácios, dentro da minha habitação, das minhas conquistas, tem prosperidade. Então, paz e prosperidade nunca vai faltar na sua vida, na sua casa. Isso é você entender que é amadurecer na fé, porque você não é movido pelas conquistas, mas você é conquistado pela fé. A fé te conquista e a fé, ela é uma moeda de compra. Eu posso entrar em lugares, eu posso adquirir coisas, porque a fé, ela me faz ser uma pessoa sólida. Então, vier qualquer adversidade, eu vou ter um comportamento. Se vier uma palavra contrária, eu tenho um comportamento. Se vier uma má notícia, eu tenho um comportamento da fé. Então eu não vou deixar que as coisas me tirem do centro da vontade de Deus. Eu não vou deixar que roubem a minha alegria, que tirem um milagre de quem eu acredito que é na palavra de Deus. Eu não vou perder essa essência. Pelo contrário, eu vou desenvolver. Por isso eu preciso governar o que eu falo. Cuidado com as suas palavras, cuidado com os seus desabafos. Custam muito dinheiro. Cuidado com as suas palavras, você pode gerar uma perda irreparável. Você começa a perder coisas que muitas vezes você conquistou pela fé. E hoje você está perdendo por causa das suas palavras, do seu comportamento, da incredulidade, da insatisfação. Talvez você esteja brigando com os filhos, com a esposa, com o marido. Talvez você esteja desanimado para ir para a igreja. Talvez você não quer mais trabalhar ministerialmente. Talvez você está parado. Sabe por quê? Porque você permitiu que o temporal te envolvesse, gerasse medo, e você parou no momento que você tinha que andar e conquistar. Sabe o que você fez? Você recuou, você retrocedeu. E o Senhor diz, não faça isso. Você não tem que retroceder, porque aquela pessoa que disse que te amava, foi embora, te abandonou, te trocou por outra, ou por outro, ou você ficou sozinho, e agora como é que eu vou fazer? Eu sei que é um tempo difícil, a tempestade, ela mexe na nossa vida, ela faz nós sentirmos toda aquela adversidade, mas tem uma coisa aqui dentro, olha para dentro de você, não olha para o temporal. Porque Jesus, quando viu o temporal não estava dentro dele, o que estava dentro dele era bonança, por isso ele governou com a palavra de bonança. A mulher do fluxo de sangue, ela governou quando ela disse, eu vou tocar em Jesus. Então, o que daria força e coragem na vida dos discípulos é se eles replicassem a palavra que Jesus falou. Então, aprenda a falar a palavra de Deus com fé e descanse no Senhor. Para isso, você vai ter que treinar o seu espírito, a sua vida dentro da palavra de Deus. Alinhe a sua vida na palavra de Deus. Josué 1,7 diz, tenha cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou, e não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que ande. O que daria força e coragem a Josué para cumprir a missão que Deus o havia dado? Tudo que o homem faz sem alinhar a vida com Deus
está fadado a fracasso e solidão. Se você vai alinhar sua vida sem a palavra de Deus, o fracasso e a solidão vão começar a governar, porque elas são atributos e tempestades. Então tome muito cuidado. Josué venceu porque ele teve que se esforçar, reeducar. Esforce, tenha bom ânimo. Não pasme, não espante, mas seja forte, seja corajoso. Então você precisa desenvolver a sua vida. E terceiro, aprenda algo novo em Deus. No meio da tempestade, a tempestade ela vai parar, a tempestade ela vai cessar. Toda tempestade ela passa, toda tempestade ela não é eterna. Então não permita que a sua vida seja de tempestade em tempestade. Não, sua vida ela é de fé em fé. Eu estou falando de uma fé sobrenatural. Toda tempestade ela carrega consigo uma nova revelação. Todo momento de tempestade, Deus sempre virá com uma nova revelação. E Deus, ele tem sempre o prazer de revelar quando nós estamos no meio do furacão, daquele olho do furacão, e parece que aquilo vai destruir tudo. O Senhor vem e ele traz a bonança sobre nós. O que está à nossa volta pode ser até atingido, mas nós não. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido, porque eu creio e eu permaneço. Quem crê, permanece. Quem crê, desenvolve uma vida espiritual sobrenatural. E aí você começa a aprender algo com Deus. Deixa Deus te ensinar. Não, as pessoas vão te ensinar. Homens de Deus vão te ensinar. Mulheres de Deus vão ser profetas na sua vida e vão te ensinar. Situações vão te ensinar. Mas o melhor aprendizado é quando Deus ele começa a trazer algo novo. Então aprenda. Para cada adversidade ter uma revelação nova. Para cada situação que você passar algo novo, você vai extrair dessa tempestade. Se você passou por uma adversidade muito forte, eu tenho plena certeza que você saiu muito mais forte dela. E hoje você tem plena convicção daquilo que você fala, daquilo que você carrega. Por quê? Porque é uma realidade na sua vida. Uma coisa é eu ler um livro, uma coisa é eu estudar uma história, uma coisa é eu ouvir um testemunho, uma coisa é eu ver algo pela televisão que aconteceu. Outra coisa é eu passar, e eu viver, e eu desenvolver a fé no meio daquela adversidade. Isso é sobrenatural. Essa é a vontade permissiva de Deus. Por que ele permitiu em Jó? Porque ele sairia muito mais forte. Por que Daniel venceu? Porque ele sairia muito mais forte. Por que o Senhor está permitindo certas coisas na nossa vida? Porque nós vamos sair muito mais fortes. Amém? É na tribulação que conhecemos melhor quem é Deus e quem eu sou. Deus ele tinha algo novo para revelar e ensinar aos discípulos sobre a pessoa de Jesus. Ele usou a tempestade para que eles pudessem aprender. E no versículo 41 diz assim, eles estavam apavorados e perguntaram uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Os discípulos falaram assim, rapaz, a palavra que saiu da boca desse homem Jesus, porque ele estava lá como homem, mas 100% homem, 100% Deus, 100% espiritual, ele disse, a palavra da boca dele gera obediência, gera resultado. Então a palavra da sua boca vai gerar resultado. Creia e viva com essa intensidade. Jó, ele viveu essa experiência ao dizer em Jó 42:5, eu conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. É uma mudança de nível. De ouvir, ler, de ter simplesmente alguém que pregou e você absorveu, mas é quando você tem a sua própria experiência. Você fala agora, eu o conheço. Agora eu conheço. Por quê? Porque os meus olhos veem. Os meus olhos contemplaram o milagre. Eu fui o verdadeiro, o centro de toda aquela tempestade. Foi a minha vida que Deus usou para trazer bonança. E Deus vai usar a sua vida para trazer bonança. É o seu comportamento que vai gerar isso. As tempestades não duram a vida inteira. Ninguém suportaria uma vida inteira marcada por tribulações e tempestades. Há intervalos de bonança. Há tempos de refrigério. Toda tempestade ela passa quando Jesus chega em nossa vida.
E ele coloca um ponto final em cada temporal. E eu termino dizendo assim: não sabes, em Isaías 40, versículo 28 a 31. Que essa palavra venha agora te levar para um nível de fé sobrenatural. Que essa palavra agora venha te transformar de uma maneira sobrenatural. Que você agora entenda que o sobrenatural é o céu se manifestar sobre a sua vida. Isaías 40, de 28 ao 31, diz assim: não sabes, não ouviste que o Deus eterno, Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? É inescrutável o seu entendimento. Dá força ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Ei, quem me renova é o Senhor, quem me fortalece é o Senhor, quem me coloca em pé é o Senhor, quem está dentro de mim, o maior milagre é o Senhor. É nisso que eu creio, é isso que eu vivo. E ponto final, acabou. Tenha as suas experiências, tenha as suas próprias experiências, desenvolva a sua vida. Pare de murmurar, pare de conversar com a tempestade, pare de criar tempestade, pare de viver um mundo como tempestade, mas faça a diferença no meio da tempestade. Não se esqueça, não se desespere. Toda tempestade, ela passa. 1 Pedro 5,7 diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Que essa palavra venha produzir no seu coração uma semente, um a 30, um a 60, 100 por 1. Que essa palavra possa te fortalecer. Aprenda a viver uma fé no sobrenatural. Que seja um tempo de você aprender e desenvolver. E guarde essa mensagem no seu coração. Toda tempestade passa. Toda tempestade, ela passa. Ela tem um final. E o final é que você é mais que vencedor. Que nós somos a família eleita do Senhor. Geração eleita, geração conquistada. Somos herdeiros, co-herdeiros em Cristo Jesus. Porque Cristo em vós é a esperança da glória. Vou pedir para você abaixar a sua cabeça e deixar que essa palavra ela venha frutificar sobre a sua vida, para que você possa alargar as tendas da sua casa. Eu quero profetizar que vai ser um tempo de você alargar as tendas da sua casa, isso é, espaço para que aqueles que não estão na sua casa voltem para a sua casa. Há pessoas que precisam voltar para a sua casa. Há pessoas que precisam voltar a entrar na sua casa para receber a presença de Deus que habita na sua vida. Há pessoas que precisam entrar na sua casa e receber o milagre que está dentro de você, que é Jesus Cristo, o milagre da salvação. Que o Senhor alargue a tua tenda espiritual, que ela seja agora uma tenda de multiplicação, de ganhar almas para o reino de Deus. Que o Senhor te dê sabedoria, te dê revelação, que o Senhor te dê conhecimento daquilo que está em oculto, mas que o Senhor que o Senhor possa encontrar em você um caminho de fé. Na tempestade, não fuja. Na tempestade, não fique desesperado. Na tempestade, não gere medo. Responda como o Senhor diz. É com bonança. Eu vou fazer da mesma maneira que o milagre está no meu coração. Haja bonança agora. Aprenda a governar a sua vida pela palavra de Deus. Governe as suas palavras. Não fale derrota, fale fé, fale poder. E bem-vindo ao sobrenatural de Deus. Pai amado, Pai querido, eu quero te agradecer por esse tempo que o Senhor nos garante e nos afirma que toda a tempestade vai passar. Obrigado porque nós queremos viver milagre. Obrigado ao Pai que o Senhor é aquele que se revela a cada um de nós, que o Senhor nos fortalece no meio de toda a adversidade. E temos uma fé amadurecida na Tua palavra, na Tua essência, carregamos essa verdade, Pai, porque nós não vamos viver pelo medo, não vamos viver pela adversidade, pela voz do mundo, mas nós temos a paz que cerca cada vez mais os nossos muros e a prosperidade sobre os nossos palácios. Obrigado, Senhor, porque nós vamos aprender sempre algo novo através da Tua palavra, porque no meio da tempestade o Senhor traz uma revelação, o Senhor traz
uma vida sobrenatural para nós falarmos e vivermos, porque nós temos essa marca, a marca do grande milagre que se chama Jesus Cristo. Eu te agradeço porque essa palavra, ela produz fruto, 1 a 30, 1 a 60, 100 por 1 no seu coração, no nome de Jesus. Quero falar para você que agora um assunto muito importante, que é esse milagre que se chama salvação e reconciliação. A salvação é uma determinação da palavra de Deus, que o Senhor amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele está dando para você a vida eterna, a segurança, o milagre sobrenatural. E você, que ainda não aceitou Jesus, você pode fazer isso hoje. Você pode dar um passo de fé. Você pode começar a mergulhar a partir de agora no sobrenatural de Deus. Como que você faz isso? Orando junto comigo, aqui agora, repetindo essa oração que eu vou fazer. E você que porventura algum temporal, alguma adversidade te enfraqueceu, te fez ficar longe da igreja, da palavra, da presença de Deus, eu quero te ajudar agora. Eu quero ser uma boca de bonança na sua vida, que toda a tristeza, toda a adversidade, toda a tempestade saia agora da sua mente, da sua alma, que você volte para o Senhor, volte. Eu sei que não foi o Senhor que provocou tudo isso, mas o Senhor é o que te tira de tudo isso. E eu estou te anunciando essa verdade na reconciliação. Saia do temporal, pare de provocar o temporal com a sua boca e vem agora para cá, vem para o barco onde Jesus está. Vem ficar tranquilo, vem receber essa bonança, vem receber essa tranquilidade. É com vocês que eu quero orar. Você que quer aceitar Jesus, e você que quer se reconciliar, repita após mim assim: Senhor Jesus, nesse dia eu declaro o meu milagre, que se chama Jesus Cristo. Eu aceito Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. Ele vive e reina na minha vida. Hoje, eu o reconheço. Escreve o meu nome no livro da vida. Perdoa todos os meus pecados. E a partir de hoje, eu vou viver o meu milagre, que se chama Jesus Cristo. Bem-vindo à casa. A casa que tem o nome do Senhor Jesus. Bem-vindo à família Água Viva Rádio. Que o Senhor te abençoe e que você seja fortalecido no Senhor. Aqui embaixo, um QR Code. Você vai apontar a câmera do seu celular e você vai ser direcionado para uma página, você vai colocar sim, e aí você vai ser direcionado para essa página, preencher lá um cadastro muito rápido. Nós queremos te acompanhar, nós queremos te conhecer e queremos cada dia mais mostrar para você esse caminho de milagre que se chama Jesus Cristo. Bem-vindo à casa do Pai, que você seja cada vez mais fortalecido e enriquecido no Senhor, em nome de Jesus. Quero falar agora uma palavra que Deus colocou no meu coração, que se chama Projeto Prosperar. Nessa série da fé no sobrenatural, eu vou falar muito sobre esse projeto prosperar. Isso é para desenvolver a nossa vida financeira, para termos uma qualidade de vida financeira. Isso é muito importante. A palavra de Deus diz em Jeremias 29:11. Jeremias 29:11. E eu quero trazer essa revelação do projeto prosperar. Diz assim: porque sou eu quem conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, plano de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. 3 coisas eu quero te falar. Primeiro, Deus tem um projeto específico sobre a sua vida financeira. Deus tem um projeto específico sobre a minha prosperidade. Você precisa conhecer o projeto específico que Deus tem da área financeira sobre a tua vida. Ei, talvez você está sendo escravo do trabalho, do dinheiro, porque você não entendeu essa revelação, que Deus tem um projeto específico. Deus quer colocar riqueza nas suas mãos para você entender a palavra destino. Todo dinheiro que vem parar na nossa mão, ele tem um destino em Deus.
Se você inverter isso, se você pegar o dinheiro e colocar só em você, do jeito que você quer, fazer contas, e você deixar o que sobra para o Senhor, você está matando o destino que Deus tem sobre a sua vida. Ei, o dono do ouro e da prata não é a empresa, o dono do ouro e da prata não é o governo, nem federal, nem estadual, nem municipal. Ei, o governo na sua vida é a palavra de Deus. E o profeta Jeremias diz, em Jeremias 29:11, porque sou eu que conheço, o Senhor conhece os planos, é dele esse conhecimento de saber o que ele escolheu para mim e para você. É Deus quem escolheu e ele colocou esse projeto no meu coração. E projeto em matéria de dinheiro chama-se destino. Eu trabalho, eu ganho, pago as minhas contas, mas eu sei que é a primícia do Senhor. Então eu separo 10%, coloco diante do Senhor. Então, o que eu coloquei diante do Senhor é destino. Então nunca vai me faltar recurso. Se está te faltando recurso, é porque você não está fazendo o destino de Deus. Você não entendeu que o Senhor tem um projeto específico para a sua vida. Segunda coisa, Deus vai me fazer prosperar e administrar sementes. Presta atenção nisso. Deus vai me fazer prosperar e administrar semente. Quanto mais eu prospero, significa que eu tenho sementes. Sementes produtivas, sementes fortes. Porque eu nunca vi uma prosperidade de falência. Eu nunca vi uma prosperidade sem êxito. Se eu entendo os planos específicos sobre a minha vida, os projetos, então, quem que me faz prosperar é Deus. O que isso traz? Equilíbrio. Todo homem, toda mulher que administra finanças precisa ter equilíbrio. E equilíbrio, primeiro eu enxergo Deus, depois eu enxergo as outras coisas. Prioridade de Deus, as outras coisas, necessidade. Quando eu coloco prioridade, necessidades são supridas. Quando eu inverto, coloco as sementes que são de prioridades nas necessidades, vai me faltar para a prioridade. Como é que eu vou semear? Como é que eu vou colher? Se eu estou colocando o destino errado das sementes. Aprenda isso. Isso é um projeto de Deus. Eu não copiei de ninguém, não. Isso é revelação. Isso aqui é fruto de oração e fruto de busca diante do Senhor. Terceiro, Deus será a minha prosperidade contínua. Sabe por que Deus vai ser a minha prosperidade contínua? Não é por causa de você, não. É por causa da sua geração. Ele está te dando o prazer de administrar para a sua próxima geração. Uau! Esse é o projeto Prosperar. Jeremias 27:9. Que Deus me dê muita revelação através desse projeto. Deus será a minha prosperidade contínua, geracional. Então, primeiro é destino, segundo, equilíbrio e terceiro, geracional. Então, agora você vai ver aqui esse QR Code. Se você quiser usar o aplicativo para você fazer alguma transferência bancária, tem aqui o número da conta, tem aqui a agência, tem aqui o CNPJ da igreja, você pode fazer uma transferência bancária. O que você não pode é deixar de fazer. Você precisa fazer, porque nesse tempo que se chama hoje, o Senhor está trazendo uma grande revelação, projeto Prosperar. Acredite, seja obediente, entrega a Deus aquilo que pertence a Ele, que são os dízimos. Entrega ao Senhor, não olhe para a tempestade do que está acontecendo, não olhe para a segunda voz que está falando que tudo está indo de mal a pior. Acredita que nesse tempo tem destino, equilíbrio e tem geracional. Isso é um presente do céu sobre a nossa vida, amém? Pai, abençoa cada dizimista, ofertante fiel, que eles sejam abençoados, que eles sejam extremamente engrandecidos pela tua presença. Eu te louvo, te agradeço, porque essa palavra vai prosperar a 30, a 60, a 100 por um, em todos aqueles que estão me ouvindo e vão continuar ouvindo. E se eu fosse você, ouvia de novo essa mensagem, pegava um papel, uma caneta, um caderno, começava a anotar, porque tem grandes revelações que o Senhor trouxe nessa mensagem para direcionar a sua vida e a sua casa. Amém?
Deus continue te abençoando e que você seja cada dia mais fortalecido no Senhor, porque Ele te ama. Você e a sua casa vai prosperar. Semana que vem nós vamos entender a segunda parte dessa série Fé no Sobrenatural. O Senhor te abençoe e te guarde no nome de Jesus. Amém?